Você já parou para pensar na maior mentira que contaram a você desde que era criança? Disseram que o dinheiro traz segurança. Disseram que, assim que você atingisse um certo patamar financeiro, a sua mente finalmente poderia descansar. Mas olha ao seu redor. Você ganha hoje mais do que ganhava há 5 anos. Você tem coisas que antes eram apenas sonhos distantes. E, no entanto, a ansiedade continua aí, não é mesmo? O nó no estômago no fim do mês. O medo de perder tudo. A verdade sombria, que a sociedade se recusa a admitir, é que a ansiedade financeira não tem absolutamente nada a ver com a quantidade de dinheiro que você possui. Ela é uma falha de software na sua mente. Hoje, nós vamos reescrever esse código. Você está entre os poucos que têm a capacidade de entender que o verdadeiro poder não é acumular riquezas para fugir do medo, mas destruir o próprio medo na raiz. O que você vai ouvir a seguir é o que separa o 1% dos homens emocionalmente inabaláveis do resto, que vive em desespero silencioso. Se você tem coragem de olhar para a verdade, fique. Se prefere continuar com as velhas desculpas, pode sair agora. Deixe um comentário abaixo respondendo: qual é a quantia que você sempre achou que traria a paz definitiva? Nós vivemos na era da ansiedade programada. O homem moderno está preso em um labirinto onde as paredes são feitas de expectativas, inflação de estilo de vida e comparações constantes em telas brilhantes. Você trabalha arduamente. Você sacrifica a sua energia vital, o seu tempo e muitas vezes a sua saúde para conseguir um pedaço de papel ou números virtuais que prometem a liberdade. Mas o que acontece? O sistema foi desenhado para que a linha de chegada sempre se afaste 10 passos para cada passo que você dá. A cada aumento de salário surge um novo padrão, um novo carro, uma nova exigência social. Não precisamos recorrer a textos antigos e empoeirados para entender esse fenômeno. O estoicismo moderno não é sobre vestir túnicas, é sobre usar terno ou camiseta básica e olhar para sua conta bancária sem que ela dite o ritmo do seu coração. O problema não é a economia global, as taxas de juros ou o preço do combustível. O problema é que você entregou as chaves da sua estabilidade emocional para fatores externos. Você permitiu que o caos do mundo ditasse a ordem da sua mente. E é exatamente aqui que a verdadeira transformação começa. A partir deste momento, você vai recuperar esse poder. A ilusão do número mágico. Existe uma mentira silenciosa que você conta a si mesmo todos os dias. Você diz que, quando ganhar 10 mil por mês, a preocupação vai sumir. Depois, o alvo muda para 20 mil, 50 mil, e a paz nunca chega. Essa é a ilusão do número mágico. O homem comum acredita que a matemática resolverá um problema que é estritamente emocional e psicológico. Ele tenta curar a ansiedade com números em uma tela. Mas o dinheiro não tem a capacidade de alterar o seu estado mental profundo. Se você é um homem ansioso ganhando 2 mil, você será um homem em pânico ganhando 100 mil. O nível do jogo aumenta, as estacas ficam maiores e a sua mente fraca colapsa sob a pressão do novo padrão de vida. O que separa os homens de elite da massa que vive correndo na roda de ratos é a compreensão de que a linha de chegada não existe no mundo exterior. A paz financeira não é um saldo bancário, é uma postura. É a capacidade de olhar para o extrato e não sentir absolutamente nada. Nenhuma euforia se estiver alto, nenhum desespero se estiver baixo. Enquanto você condicionar a sua paz a uma meta financeira futura, você será um escravo do presente. A prisão do estilo de vida. Observe o comportamento das pessoas ao seu redor. O homem fraco ganha um aumento de 30% no salário e, no dia seguinte, os seus gastos sobem 35%. Ele não comprou liberdade, ele financiou algemas mais bonitas. Isso é a inflação do estilo de vida. Você começa a acreditar que merece restaurantes mais caros, carros mais potentes e roupas de grife apenas porque o seu rendimento aumentou.
Você confunde poder de compra com valor pessoal. O homem de mentalidade superior opera de forma completamente oposta. Ele entende que o verdadeiro luxo não é exibir consumo, mas possuir a margem absoluta de manobra. Ele cria um fosso intransponível entre o que ele ganha e o que ele gasta. Esse espaço não é apenas economia de dinheiro, é economia de energia mental. Quando você deliberadamente vive abaixo das suas possibilidades, você arranca a raiz da ansiedade financeira. A pressão desaparece porque você sabe que pode sobreviver com uma fração do que possui. Você não está mais à mercê do próximo pagamento. Essa é a verdadeira definição de poder que a maioria jamais experimentará. O medo invisível da queda de status. Se formos brutalmente honestos, a sua preocupação com o dinheiro não é sobre passar fome. Você tem habilidades, você tem teto. O seu medo real e inconfessável é o medo de cair na hierarquia social. É o terror de ter que cancelar o clube, vender o carro do ano e admitir para os outros que você teve que recuar. A sua ansiedade financeira é, na verdade, ansiedade de ego. O homem comum treme diante da ideia de ser julgado como um fracasso. Mas o estrategista estoico destrói essa fraqueza usando a lógica implacável. Ele se pergunta: a opinião de pessoas irrelevantes vale a minha paz de espírito? A resposta é sempre não. O status que o dinheiro compra é alugado. Ele evapora no segundo em que o dinheiro acaba. Mas a força de caráter é sua. Quando você desvincula sua identidade do que você pode comprar, você se torna invulnerável. Nenhuma crise econômica pode destruir a honra, a disciplina e a capacidade de adaptação de um homem forte. Liberte-se da necessidade de parecer bem-sucedido e você terá encontrado a fórmula imediata para a tranquilidade. A separação entre valor pessoal e conta bancária. O sistema financeiro fez uma lavagem cerebral brilhante na humanidade. Ele convenceu você de que o seu patrimônio líquido é o seu valor humano líquido. Se você está quebrado, você sente que é um lixo. Se você está rico, você sente que é um semideus. Ambas as premissas são ilusões perigosas. Dinheiro é apenas uma medida de troca de valor no mercado em um determinado momento de tempo. Ele não mede a sua inteligência, a sua lealdade, a sua força física ou a sua capacidade de suportar o caos. Quando você internaliza isso, a ansiedade perde o oxigênio. Imagine o dinheiro como uma ferramenta na sua garagem. Se você não tem um martelo hoje, isso faz de você um homem pior? Claro que não. Apenas significa que você precisa arrumar um martelo. Essa distância emocional é a marca registrada da inteligência superior. O homem que se desespera por falta de dinheiro já perdeu a guerra muito antes de o saldo chegar a zero. Ele perdeu porque permitiu que um pedaço de papel definisse a sua alma. O homem de elite sabe quem ele é, com 1 bilhão na conta ou com apenas 10 centavos. A ansiedade como ferramenta de controle do sistema. Você precisa entender o jogo em que está inserido. O medo não é um acidente, é uma engrenagem essencial da máquina moderna. Pessoas ansiosas e com medo de perder as suas coisas são os melhores empregados e os melhores consumidores. Se você tem medo do amanhã, você não contesta o chefe hoje. Se você se sente inadequado, você compra o produto que promete preencher o vazio. A sua ansiedade financia o sistema. Quando você percebe essa manipulação grosseira, algo muda dentro de você. O estoicismo ensina a olhar para trás da cortina das ilusões sociais. Por que você está correndo? Quem está batendo o tambor que dita o seu ritmo? Parar de se preocupar com o dinheiro é o maior ato de rebeldia que um homem pode cometer no século XXI. É recuperar a soberania sobre o seu próprio tempo e a sua própria mente. Quando você corta o cordão da ansiedade, você deixa de ser uma marionete controlada pelo medo da escassez e se torna o mestre do próprio destino. Esse é o conhecimento que as instituições não querem que você tenha. O foco implacável no que você controla. A maior fonte de tormento humano é tentar controlar o incontrolável. Você perde noites de sono pensando na taxa de juros, na inflação, em crises globais e nas decisões políticas. Você gasta energia vital tentando mover montanhas com a força do pensamento. Isso é loucura tática. A regra de ouro dos homens fortes é a dicotomia do controle. Você não controla o mercado. Você não controla se a sua empresa fará demissões em massa amanhã.
Mas preste muita atenção no que você controla de forma absoluta. Você controla as suas despesas. Você controla as horas que dedica para aprender uma nova habilidade. Você controla o seu nível de foco durante o trabalho. Você controla a sua recusa em comprar lixo que você não precisa. Toda vez que você se pegar preocupado com o dinheiro, pergunte imediatamente: eu tenho controle sobre isso? Se a resposta for não, descarte o pensamento como se fosse lixo. Se a resposta for sim, pare de choramingar e tome uma atitude agora. Ação destrói a ansiedade. O foco no controle transforma o medo em produtividade agressiva. A diferença brutal entre pobreza e escassez mental. Pobreza é um estado temporário e matemático. Escassez mental é uma doença crônica. Existem homens milionários que sofrem de escassez mental aguda. Eles contam cada centavo com dor, vivem apavorados com roubos e nunca conseguem desfrutar de nada. E existem homens que, momentaneamente com pouco dinheiro, operam com extrema abundância intelectual e emocional. A escassez mental sussurra no seu ouvido que nunca há o suficiente, que a vida é uma competição desleal e que você está sempre um passo atrás. Como você quebra isso? Mudando a lente através da qual você enxerga a realidade. O dinheiro não é um recurso finito no mundo que, se outro pegar, falta para você. O dinheiro é criado através da resolução de problemas. Se você tem um cérebro funcionando, você tem a fábrica de imprimir dinheiro dentro do seu próprio crânio. A preocupação desaparece quando você confia na sua própria capacidade de gerar valor. Você não confia no emprego, nem no governo, nem no saldo. Você confia na sua mente. E a mente de um homem focado é a arma mais valiosa que existe na Terra. O paradoxo da segurança. Todos os dias, os homens sacrificam a liberdade em nome da segurança. Mas deixe-me contar o grande segredo. A segurança externa é uma ilusão total. O emprego estável não existe. A economia à prova de falhas não existe. A empresa segura pode ruir da noite para o dia. Buscar segurança no dinheiro e nas circunstâncias externas é como tentar construir um castelo sobre a água. Vai desmoronar. O homem de nível superior não busca segurança lá fora. Ele constrói a segurança internamente. A verdadeira segurança é saber que, se amanhã tirarem todo o seu dinheiro, os seus contatos e os seus bens, em um ano você recuperará tudo. Por quê? Porque a riqueza não era o que você tinha, mas quem você se tornou para conseguir aquilo. A sua competência, a sua disciplina, a sua ética de trabalho inabalável. Quando você compreende esse conceito profundamente, a preocupação com o dinheiro vira piada. Você percebe que pode perder os frutos, mas ninguém jamais poderá arrancar as suas raízes. Foque em nutrir a raiz e os frutos sempre voltarão, não importa quantas tempestades venham. O custo real das coisas e o valor do tempo. O homem fraco olha para a etiqueta de preço de um objeto e lê em reais, euros ou dólares. O homem perspicaz e profundo lê em horas de vida. Se você ganha 100 por hora e deseja comprar um relógio de 1.000, o custo não são 1.000, são 10 horas da sua existência irrecuperável. 10 horas em que você não esteve com a sua família, não treinou o seu corpo e não descansou a sua mente. Quando você começa a calcular os custos financeiros usando o tempo como moeda de troca, 90% dos seus desejos de consumo desaparecem imediatamente. A ansiedade financeira frequentemente vem da pressão para comprar coisas que você não quer, para impressionar pessoas que você não gosta. Essa mudança de perspectiva é como uma faca afiada que corta as amarras do consumismo cego. O tempo é o único recurso verdadeiramente escasso. O dinheiro vai e volta. O tempo apenas escorre. Pare de trocar a sua vida preciosa por quinquilharias que perdem o valor assim que saem da loja. Proteja o seu tempo, e o seu dinheiro se protegerá sozinho. A preparação tática para o pior. O antídoto mais violento contra a ansiedade é olhar o pior cenário nos olhos e não piscar.
Os antigos filósofos chamavam isso de premeditação dos males. O homem covarde evita pensar na falência. Ele desvia o olhar. O homem superior fecha os olhos, senta em silêncio e imagina vividamente ter perdido tudo. O que acontece se o meu dinheiro acabar amanhã? O que eu faria? Onde eu dormiria? O que eu comeria? Ao conduzir essa simulação mental de maneira fria e analítica, você descobre uma verdade libertadora. Você não morreria. Você arrumaria um subemprego provisório. Você comeria arroz com feijão. Você dormiria no sofá de um amigo de verdade. A dor real seria no seu ego, não no seu corpo. Quando você aceita que consegue sobreviver e até encontrar pequenos prazeres no fundo do poço, o medo do poço desaparece. Você desarma a bomba que a ansiedade plantou na sua mente. Se eu posso suportar o pior cenário possível e ainda assim permanecer de pé, por que eu deveria viver aterrorizado hoje? Essa é a invulnerabilidade psicológica em sua forma mais pura. A arte sombria de desejar o que você já tem. O cérebro humano tem uma falha fatal de programação chamada adaptação hedônica. Não importa o que você conquiste, seja a casa dos sonhos ou o salário desejado, em algumas semanas aquilo se torna um novo normal e perde o brilho. A ansiedade financeira prospera nesse vazio, empurrando você a buscar a próxima dose de dopamina através da próxima compra. A única maneira de hackear esse sistema e destruir o ciclo é dominar a arte de desejar as coisas que já são suas. Pare um segundo. Pense no você de 10 anos atrás. Ele provavelmente faria qualquer coisa para ter algumas das coisas básicas que você ignora hoje. Um teto sem goteiras, um prato de comida quente, uma cama limpa. A gratidão estratégica não é um conceito espiritual vazio para pessoas fracas. É uma ferramenta bélica de controle mental. Quando você treina o seu cérebro para extrair satisfação absoluta daquilo que já possui, você paralisa a necessidade compulsiva de mais. Você não precisa de mais dinheiro para ser feliz. Você precisa de mais atenção àquilo que já conquistou. O mito da aposentadoria mental. Venderam a você a imagem de um homem idoso bebendo coquetéis em uma praia como o ápice do sucesso financeiro? Essa ilusão de que o trabalho é um mal necessário do qual devemos escapar gera uma ansiedade esmagadora durante a fase produtiva da vida. Você tenta acumular dinheiro desesperadamente para, um dia, parar de viver e começar a existir em estado vegetativo de lazer. Isso é um erro colossal de filosofia de vida. O homem forte não quer parar de ser útil. O trabalho com propósito não é uma punição, é a forja do caráter. Quando você altera sua percepção e percebe que você nunca vai se aposentar da vida e da evolução, a pressa e o desespero financeiro para fugir do trabalho desaparecem. Você deixa de correr de algo que odeia e passa a construir algo que respeita. A sua relação com o dinheiro muda de fuga para combustível. Você não precisa ser trilionário aos 30 anos se você aprecia o processo de acordar e vencer as batalhas diárias. A paz não está no fim da linha. Ela está na cadência firme dos seus passos no momento presente. A falsa equação entre sucesso e paz. Muitas vezes, admiramos as listas das pessoas mais ricas do mundo e presumimos que lá existe o Olimpo da tranquilidade emocional. Você ficaria chocado ao ver os bastidores do poder. Sucesso financeiro exponencial sem treinamento filosófico é apenas a amplificação do caos. Homens milionários tomam remédios para dormir, divorciam-se de forma sangrenta e vivem paranoicos com traições corporativas. A equação de que muito dinheiro é igual a muita paz é categoricamente falsa. Mais dinheiro compra mais complexidade. Compra impostos mais altos, advogados, estruturas corporativas pesadas e falsos amigos. Se você não conseguir encontrar o centro de gravidade e a calma hoje, com pouco, você será esmagado pela pressão amanhã, com muito. É imperativo que você construa o seu abrigo à prova de bombas emocionais agora, enquanto as estacas ainda são baixas. O dinheiro age apenas como uma lupa gigante sobre seus traços de personalidade. Se você é um homem ansioso, ficar rico fará de você um lunático ansioso em tempo integral. A paz vem antes do ouro.
O poder do minimalismo estratégico. Existe um equívoco de que o minimalismo é sobre ter paredes brancas e apenas uma caneca na cozinha. Esqueça essa estética rasa. O minimalismo estratégico é uma doutrina de guerra sobre a proteção do seu foco e dos seus recursos. É a eliminação impiedosa de tudo o que não adiciona potência à sua vida. Cada assinatura desnecessária, cada parcela supérflua, cada objeto que requer manutenção e que você raramente usa é um dreno invisível na sua vitalidade. Quando você acumula coisas, as coisas começam a possuir você. Você trabalha para pagar a garagem do carro que você não tem tempo de dirigir. Para eliminar a ansiedade financeira de forma imediata, declare guerra aos excessos. Limpe o seu campo de batalha. Quanto menos frentes você tiver que defender financeiramente, mais forte será a sua muralha. Um homem com despesas básicas, sem dívidas de consumo e com gostos simples e refinados é o homem mais perigoso da sala. Ele não pode ser comprado, não pode ser intimidado com ameaças de demissão e não se curva a ninguém. Ele é livre. A blindagem contra a inveja tóxica. Se fizermos uma autópsia em 90% das preocupações com dinheiro, encontraremos o veneno da comparação. Você vê um ex-colega de classe comprando uma casa enorme nas redes sociais. Imediatamente, o seu cérebro aciona o alarme de fracasso. Você não estava preocupado com dinheiro há 2 minutos atrás, mas agora você está em pânico existencial. Entenda isso de uma vez por todas. Você está comparando seus bastidores de suor com o palco iluminado dos outros. A maioria absoluta daquilo que é exibido no mundo digital é alugado, financiado com juros extorsivos ou puramente falso. A inveja não é apenas moralmente feia, é estúpida do ponto de vista estratégico. Ela rouba o seu foco do seu próprio terreno para olhar a grama do vizinho. O estoico constrói muros altíssimos ao redor da sua mente. Ele simplesmente não se importa com a velocidade do vizinho. A única métrica que importa é se você está melhor, mais forte e mais sábio do que estava ontem. Cortar a rede de comparações não é isolamento, é foco tático extremo, é blindagem de elite. A construção do único arsenal que importa. O que acontece com um tigre criado em cativeiro quando o zelador esquece de trazer a carne? Ele morre de fome. O tigre esqueceu como caçar porque terceirizou a sua sobrevivência. A ansiedade financeira do homem moderno ocorre porque ele se tornou o tigre do zoológico. Ele depende de um corporativismo engessado e não sabe como sobreviver sozinho. A única maneira de eliminar o medo do futuro é através da construção sistemática de um arsenal interno. Aprenda a falar com autoridade. Aprenda a vender ideias. Aprenda a negociar sem emoção. Domine uma habilidade complexa que o mercado desesperadamente precisa, mesmo durante recessões. Quando as suas habilidades se tornam armas letais e inegáveis, o dinheiro se torna apenas a sombra física do seu valor intelectual. Você para de perseguir moedas e passa a desenvolver a si mesmo. E o grande ironia que o 1% compreende é que quando você para de correr atrás do dinheiro com desespero e foca na sua excelência indomável, o dinheiro é que começa a caçar você. Invariavelmente. O dinheiro como ferramenta de poder, não como mestre. Um martelo é útil para construir uma casa. Mas se você venerar o martelo, ou tiver medo do martelo, você perdeu a sanidade. É exatamente isso que a massa faz com o papel impresso chamado dinheiro. Eles o transformam no Deus supremo das suas vidas, sacrificando a moralidade, a saúde e os relacionamentos no altar do ganho. O homem de força superior reduz o dinheiro ao que ele realmente é, um meio neutro de transferência de valor. Ele não tem ética, não tem sentimentos e não merece o seu estresse emocional. Quando você enquadra o dinheiro mentalmente apenas como uma ferramenta utilitária, a sua ansiedade desaparece. Você precisa de lenha para a lareira não apagar no inverno, mas você não perde o sono por causa dos pedaços de madeira. Você simplesmente vai lá fora e corta mais madeira. Trate o dinheiro com frieza técnica. Estude as suas regras de multiplicação. Respeite as suas leis de preservação. Mas nunca, sob nenhuma circunstância, curve a sua alma diante dele.
Seja o mestre da ferramenta. A calma sob a máxima pressão financeira. Chegará o dia em que uma crise vai bater à sua porta. Um investimento ruim, um calote, um gasto médico astronômico e imprevisto. A natureza testará a sua fortaleza. O homem fraco, diante do colapso, perde a compostura. Ele grita, chora, entra em depressão profunda e toma decisões estúpidas motivadas pelo pânico, agravando o problema. O homem treinado nos preceitos da força interior recebe a tempestade financeira com um sorriso frio e sádico. Ele sabe que este é o momento de aplicar a teoria na prática. A regra número 1 em meio à crise financeira é a lentidão deliberada. O caos exige reações rápidas e emocionais. Você negará isso ao caos. Respire. Analise os danos. O que está perdido, está perdido. Não há choro sobre recursos que já evaporaram. O foco absoluto recai apenas sobre o próximo movimento lógico. A calma absoluta em meio ao incêndio financeiro assusta os fracos e atrai os fortes. O homem que não perde a cabeça quando perde o dinheiro prova a si mesmo que a sua essência é feita de titânio. E essa confiança é impagável. A resiliência contra a inflação da alma. Nós ouvimos muito sobre a inflação da economia, onde o seu dinheiro perde o poder de compra ano após ano. Mas o verdadeiro assassino silencioso da sua paz é a inflação da alma. É quando a corrupção do mundo exterior invade o seu núcleo. É quando o desespero pelo dinheiro faz você abandonar os seus princípios, trair os seus valores ou tratar as pessoas ao seu redor como meros degraus em uma escada. Quando um homem corrompe a si mesmo por medo da escassez, ele pode até salvar a sua conta bancária, mas ele está falido do lado de dentro. A ansiedade de manter uma mentira ou suportar a vergonha é 1000 vezes pior do que a ansiedade de estar sem dinheiro. A integridade absoluta é o maior escudo contra as tempestades da vida. Saber que você conquistou cada centavo com honra, esforço e inteligência limpa garante um sono profundo que bilionários corruptos jamais terão. Proteger a sua honra em um mundo obcecado por atalhos não é apenas nobreza moral, é a estratégia de sobrevivência emocional de mais alta eficácia. A decisão final de ser absolutamente livre. Chegamos ao ponto de ruptura. Parar de se preocupar com dinheiro não é um processo mágico que acontecerá passivamente enquanto você assiste a esse vídeo. É uma escolha violenta e consciente que você precisa tomar agora. É a decisão de olhar para a máquina do medo, desenhada pela sociedade, dar as costas para ela e dizer com todas as letras: eu não jogo mais este jogo. A partir de hoje, você vai medir a sua riqueza pela qualidade dos seus pensamentos, pela profundidade da sua disciplina e pela espessura da sua armadura emocional diante do caos. O dinheiro será o subproduto natural da sua excelência implacável e não a causa das suas lágrimas noturnas. Você é mais poderoso do que as suas preocupações. O homem de verdade não é aquele que nunca tem problemas, mas aquele que reduz os problemas a pó através da força da sua mente. Aceite que o mundo exterior continuará barulhento e imprevisível. Mas dentro da sua fortaleza mental, haverá apenas o silêncio, a clareza e o poder puro da liberdade. Levante a cabeça. O domínio é seu. O que você acabou de presenciar não foi apenas um conjunto de dicas financeiras. Foi um ataque direto à estrutura da ansiedade que mantém a maioria dos homens prisioneiros durante toda a vida. A verdade suprema é uma só. Não há quantia de dinheiro no mundo que possa consertar uma mente frágil, e não há crise financeira no mundo que possa destruir uma mente forjada no aço do controle emocional. O verdadeiro poder sempre esteve dentro de você, apenas soterrado por expectativas falsas e medos injetados pelo sistema. Agora que você detém esse conhecimento, voltar à mediocridade do pânico é uma escolha sua. Mas se você pertence ao seleto grupo que busca a força implacável e o domínio sobre a própria vida, não pare por aqui. Compartilhe este conhecimento com um homem que precisa despertar.
Inscreva-se no canal para continuar afiando a sua mente e construindo a sua supremacia intelectual. Eu quero saber quem chegou até o fim e entendeu a mensagem real. Deixe nos comentários a seguinte frase: a minha mente é a minha riqueza. Mantenha-se calmo, mantenha-se forte e domine o caos. Até o próximo.